Giovanni de Paula traz informações direto das ruas aqui da nossa região. Hoje o assunto é lâmpada, né, Giovanni? Algumas lâmpadas, as lâmpadas incandescentes, já estão sendo proibidas de serem comercializadas, né? Como é que é essa história? Pois é, Bianca, cada vez mais então o governo forçando, né, nós todos a economizar energia, né, então tem uma série de restrições com a questão das lâmpadas incandescentes. Dessa vez então é a proibição de venda de lâmpadas com potência de 41 a 60 watts aqui no país, né, as de potências maiores já estavam proibidas, então agora as lâmpadas com potência de 41 a 60 também, a proibição começou a fiscalização então já nesse mês de julho. A proibição ela se dá por elas não terem um nível mínimo de eficiência energética, que é a utilização racional da energia gerada. A fiscalização será feita no varejo. Os comerciantes que não atenderem a essa legislação estarão sujeitos a multas que variam de R$100. Conversar um pouquinho sobre essa questão da troca de lâmpadas, né, das diferentes lâmpadas, por que dessas diferenças, né, por que dessa proibição, então, dessa caça aí às lâmpadas incandescentes. A gente conversa agora com o engenheiro eletricista, o Pedro Giuppone. Pedro, bom dia, obrigado pela sua participação mais uma vez. Bom, a gente já está uma série de restrições, né, as lâmpadas incandescentes, como eu disse no começo, agora as lâmpadas de 41 a 60 watts. Por que dessa proibição? Realmente as lâmpadas incandescentes, elas têm um consumo maior, né, elas geram um impacto maior, então, na produção, no consumo de energia? Bom, primeiramente a gente tem que entender como que é dada essa medida de eficiência energética, né, ela é apresentada para a gente em lúmen por watt, né. Essa é uma medida de fluxo luminoso por potência, que nada mais é que a capacidade que a lâmpada tem de produzir luz de acordo com o que ela consome. Em relação aos índices mínimos de eficiência energética, a gente tem 1007 para a lâmpada incandescente, um valor de lúmen por watt para a lâmpada de 60 watts. E se a gente for comparar, ver que incandescente era insuficiente, porque, por exemplo, para a fluorescente compacta, que é essa que a gente usa em casa, são valores de 45 lumen por watt para cima. Ou seja, ela não consegue competir com essas novas tecnologias. Isso, para a gente entender, é porque a lâmpada incandescente ela acaba gastando mais energia esquentando do que produzindo luz efetivamente. Ela gasta cerca de 80% produzindo calor da potência consumida e 20% só produzindo luz. Para aplicação doméstica em casa, que a gente quer iluminação e não calor, isso não é eficiente. Agora, para alguns casos especiais, como por exemplo, incubadora de pássaro, estufa, já se torna interessante, mas aí são casos especiais, igual eu disse. Quem nunca foi trocar a lâmpada incandescente e queimou a mão, né? Foi lá na hora de trocar um bocal lá e sentiu aquele calor básico, né? Bom, Pedro, então a lâmpada fluorescente, né, que essa é a mais comum, que a gente já tem há algum tempo no mercado, cada vez mais popular, agora com as incandescentes saindo de vez em quando das prateleiras, elas são mais econômicas e também iluminam mais, é isso? As fluorescentes, justamente, as fluorescentes elas iluminam mais. Eu vou dar um exemplo prático aqui, por exemplo, a lâmpada de 800 lumens, que seria uma incandescente de 60 watts, é equivalente a uma fluorescente de 11 watts, ou seja, bem menos do que a metade, certo? E se a gente for trazer para LED essa tecnologia, já é uma lâmpada LED de 7 watts, certo? Então economiza bastante em relação à incandescente. Certo, então a lâmpada de LED ela é ainda mais econômica. Exatamente, a LED ela é mais econômica, ela não esquenta e ela dura até 6 vezes mais do que a fluorescente. A única desvantagem até então ainda é o preço da LED, que ela está mais cara que a fluorescente. Esse exemplo que eu falei, por exemplo, a lâmpada LED está entre R$ 25 e R$ 35, essa de 7 watts, enquanto a fluorescente equivalente está entre 5 e 10 reais. Como é que funciona a regulamentação e a fiscalização dessas lâmpadas, né? A gente compra um produto lá de 60 watts, de 7, né? O governo, enfim, as entidades, elas realmente fiscalizam para saber se essas lâmpadas elas estão iluminando aquilo que deveriam iluminar? Exatamente. Quem faz a vistoria é o Inmetro, certo? E ela faz junto com o fabricante, são vistorias que são realizadas para poder colocar o produto em mercado. Certo. Bom, quem tem a lâmpada incandescente em casa ainda tem, né? De que forma que deve ser descartada? Ela pode ser descartada no lixo comum ou é necessário levar em algum ponto específico? Então, a portaria ela não proíbe o uso da incandescente. A pessoa que tem incandescente e quer continuar utilizando até eventual queima, ela pode, mesmo sabendo que ela consome mais.
Porém, ela não pode ser mais comercializada, igual você falou, né? O comerciante não pode mais vender esse tipo de lâmpada. E quanto ao descarte, ela não tem nenhum potencial poluidor para o meio ambiente, então ela pode ser descartada como lixo comum normalmente. A gente só tem que se atentar para as lâmpadas fluorescentes, pelo fato de elas terem ali um elemento químico, a composição delas, o mercúrio, que é nocivo para a gente. Então a gente tem que levar para um ponto de descarte e para poder ser dado o destino adequado para essa lâmpada. Esses pontos de descarte, eles geralmente estão em onde? Então, lojas grandes de eletrônicos geralmente têm esses pontos de descarte. Certo, importante então também o cuidado com o meio ambiente, afinal a gente está falando de troca de lâmpadas justamente a produzir menos energia, né? Bom, Pedro, a questão da própria rede elétrica, né? É preciso alguma alteração para uma lâmpada de LED, por exemplo, que está chegando agora ao mercado, ou a rede elétrica pode continuar a mesma? Então, as lâmpadas de soquete, que são essas D27 que a gente rosqueia em casa, essas domésticas, elas já vêm preparadas para ser substituídas, não tem que fazer nenhuma adaptação. A única adaptação que nós faríamos seria para tubular fluorescente, que necessita de um reator, e a gente tem que ficar ali atento à especificação do fabricante, qual reator que vai usar para cada potência de lâmpada e para as ligações ali da fase e do neutro. Tá certo. Só dando um histórico aqui rapidinho, Bianca e Harry, que a troca das lâmpadas incandescentes no país começou em 2012 com a proibição da venda de lâmpadas com mais de 150 watts. Em 2013 houve a eliminação de lâmpadas de lâmpadas incandescentes de 25 a 40. A fiscalização começará no ano que vem. Então esse ano começando a fiscalização também de 40 a 60 e no ano a lâmpada incandescente, como o Pedro aqui, né, nos esclareceu, as lâmpadas fluorescentes, as novas tecnologias são muito mais econômicas. Isso é importante para o meio ambiente e também para o bolso no final do mês, né? É isso aí, Giovanni, muito bem. E as lâmpadas fluorescentes acabam que não são tão mais caras, né? Como ele passou o preço aí de 5 a 10 reais, uma fluorescente, a de LED um pouco mais cara, né? Mas dura um pouco mais, então na hora de calcular aí o custo-benefício vale a pena, né? É isso aí, acho que é importante nesse momento de crise, né? Acho que até o Pedro pode até falar um pouco sobre isso. Pedro, a gente viveu um momento aí de crise hídrica e acabou influenciando a nossa matriz energética, que é a questão da hidroeletricidade, né? Isso talvez fez um startador em muita gente aí se preocupar até com essa questão das lâmpadas, né? Exatamente. Por exemplo, o aumento da conta de energia, né, foi um verdadeiro baque para o consumidor, que fez ele voltar para essa parte aí de consumir conscientemente a energia. Daí essa procura pela tecnologia LED, né, que é mais econômica até então. E tem um outro fator também, a incandescente deixa o ambiente mais encardido, é estranho. A gente já acostumou, né, com essa luz mais branca, né, a iluminação, né, incandescente, realmente a gente já sei lá, caiu em desuso. Caiu em desuso. E um detalhe também, na hora do descarte, vale lembrar que tem que descartar corretamente, se for um lixo comum também, identificar ali a lâmpada, que é lâmpada, para não machucar os catadores. É verdade. Boa lembrança, Harry. Obrigado. Bom, Giovanni, obrigada aí pela participação, agradece o nosso convidado. Tá certo, Pedro. Obrigado mais uma vez pela participação. Giovanni de Paula, das ruas de Resende, para o Na Pegada.